Boa noite, será que a live já está ativa? Se alguém já está aí, diga aí a senha aí, daqui a pouco eu chamo a Ana, mas digam também se o áudio está bom, se estão me ouvindo tudo certo. Tem um ar-condicionado aqui atrás, espero que não atrapalhe. Eu tenho um fone de ouvido aqui, mas eu espero que não precise usar, porque não gosto muito de fone de ouvido. Mas vamos lá. Bom, então não vamos demorar muito não, porque a Ana já chegou aqui. Então, cadê? Como é que chama ela? Hum, é, não, não é isso aqui. Ixi, como é que... Não, isso aqui é figura. Isso aqui é microfone. Não, isso aqui é... Como que chama? Ah, deve ser aqui. Vamos ver, eu acho que eu aceitei aqui. Boa noite. Boa noite, Ana. Acho que deu certo. Deu certo. E aí, pessoal, sejam bem-vindos à live. Bem-vindos. Então, aqui o tema da live é para falar sobre estudo de engenharia, cursos de engenharia. É, tá tendo um eco aqui, não sei se é impressão minha. Eu estou ouvindo minha voz. Eu estou ouvindo normal. Bom, mas é o seguinte, eu chamei na verdade, ela que me chamou várias vezes. Ela é engenheira eletricista, está no doutorado agora, depois eu vou passar a palavra para ela falar melhor sobre quem ela é, o que ela faz atualmente, o que ela faz no perfil dela no Instagram também. Mas antes disso, vocês que já estão na live, manda para outras pessoas que você conhece que são interessadas por engenharia, já fizeram, sei lá, todo mundo que já pensou em engenharia alguma vez na vida, principalmente quem ainda está pensando em fazer. Então, vai no aviãozinho aqui embaixo e manda para alguém. Aí, dito isso, eu vou perguntar aqui Tá, Ana, quem que é você, para o pessoal saber aqui? Essa pergunta é bem filosófica, né? Mas eu sou engenheira eletricista. Eu fiz mestrado na área também de engenharia elétrica. Eu dei aula numa universidade pública, depois numa universidade privada. Agora eu faço doutorado. E no meu Instagram, para quem não me conhece, para quem está nessa live, por ser seguidor do Nicolas, eu falo bastante carreira, sobre faculdade, voltado para estudantes de engenharia, né, que é o meu foco, porque eu sei que não é fácil, né, mas eu espero que com as minhas dicas eu ajude os estudantes de engenharias atuais e os próximos que vão vir. Tem várias pessoas que me seguem também que falam, estou estudando para o vestibular, daí eu fico bem feliz e fico pensando, estou atingindo o meu objetivo. Ah, que bom saber. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Tem 24 pessoas, nossa. Faz tempo que eu não faço live, então nem sei quantas pessoas viriam. Mas então, a gente colocou vários tópicos aqui na lista. Coisa. Eu coloquei um microfone, mas eu ainda estou ouvindo minha voz de volta. Não sei o que se resolve. Se não resolver, eu vou tirar. Para mim tá ok, não sei se alguém aí nos comentários quer reclamar alguma coisa, mas não Não, sei. alguém falou aí também que estava ouvindo eco. Mas enfim, sei lá. Enfim. Aí alguns tópicos sobre antes do curso de engenharia, conhecimentos necessários que vêm lá do ensino médio ou que deveriam vir, que não tem. Durante o curso, a gente colocou algumas coisas na lista. Depois do curso de engenharia, que eu acho que ela deve receber também muitas perguntas sobre o assunto. Eu mesmo estava vendo agora há pouco, tem gente me perguntando, às vezes até de alguma área, sub-área que eu não entendo tanto.
Mas, enfim, uma dúvida comum, na verdade, não sei se é dúvida, um questionamento, mas, enfim, quando o pessoal chega lá no ensino superior, vai lá fazer cálculo, álgebra linear, essas outras disciplinas, muitos, será que muitos estão preparados para matemática, física? Qual que é a experiência vendo lá dos seus colegas, seus alunos, quando você estava lá dando aula? Conta aí pra gente. Bom, eu acho que tem algumas escolas que puxam um pouquinho mais, talvez uma escola militar, alguma escola assim que é muito diferenciada, assim, né? Não sei, mas eu acho que a regra no Brasil é ensinar matemática mais básica mesmo. E as pessoas nem sabem que existe cálculo, nem sabem que existe álgebra linear, vê lá uma matriz 2 por 2 e é aquilo, né, no ensino médio. E eu acredito que eu tive dificuldades e mesmo assim eu era uma boa aluna na escola, eu estudava em escola particular e eu acredito que eu tive dificuldades. E teve gente que viu muito menos do que eu. Por exemplo, eu lembro de ter visto números complexos na escola, mas já vi vários colegas dizendo que não tiveram, sabe? E isso é uma dificuldade, né? Porque tem várias faculdades que não têm um pré-cálculo, que não tem alguma coisa assim, e os alunos chegam bem crus. Acho que, no geral, mesmo tendo algumas escolas muito boas, ou alguns alunos que, por alguma iluminação divina, resolveu estudar por conta, o normal é que as pessoas cheguem assim, meu Deus, logaritmo, o que é isso? Trigonometria. E imagina quando chega realmente lá numa equação diferencial, numa integral, as pessoas ficam mais perdidas ainda. E eu acho que isso não acontece tanto contra as áreas do conhecimento. Parece que não é tão grave assim, pelo menos a impressão que eu tenho. Pode ser que é porque a gente está na nossa bolha, mas parece que essas questões de matemática são um pouquinho mais graves no ensino médio, enfim, do que das outras áreas do conhecimento, pelo menos a minha percepção, né? Bom, matemática é uma grande dificuldade e às vezes eu tenho a impressão que português é outra grande dificuldade também. Concordo. Mas e isso que você está falando é de quando você estava lá no ensino médio, a realidade que você via, ou depois você entrou na faculdade também, ou seja, os seus colegas também? Eu tô falando que, assim, quando eu tava no ensino médio era aquilo ali, né? Eu era uma boa aluna, tirava nota boa, achava que, faculdade, vou tirar de letra, né? Aí cheguei na faculdade e para mim era difícil, mas eu via que para alguns colegas era mais difícil ainda. Então eu pensava assim, nossa, imagina só, se eu tô tendo dificuldade, imagina os outros. E, e quando eu era professora, eu já vi algumas situações assim de os alunos não saberem matemática de ensino fundamental, de ensino médio, assim, né? Então, tu não sabe se tu faz uma piadinha, se tu tenta xingar, dizer que ele tem que estudar mais, mas eu acho que é uma deficiência geral, assim, né? Não sei se tem como a gente resolver, né? Mas é a minha Tem como. percepção, né? Eu acho que a pessoa sempre pode correr atrás depois que passa, né? É sempre bom aprender na hora que é para aprender, mas depois que passa dá para recuperar, né? Ver aula no YouTube, fazer os exercícios e tal. É bom que você conta essa experiência que onde eu estudei só não existe tanto essa dificuldade, porque às vezes o pessoal estuda 3 anos para passar no vestibular, então eles já chegam mais afiados, né? Mas assim, quando eu saí do ensino médio, eu fiz ensino médio no SESI, que ele é privado. Não é bem privado, mas cobra mensalidade, então não é a mesma coisa. Mas passando para o primeiro ano de pré-vestibular, eu senti bastante dificuldade, assim, foi bem mais básico. Talvez se eu fosse direto para um curso de engenharia, como eu já tinha passado em 2010, talvez eu fosse ter mais dificuldade, assim, quando chegasse assim, cálculo 2 ou um mesmo, álgebra linear e tal. Mas, assim, como eu passei 3 anos No estudando cursinho. lá, e, e essa que é a realidade de muitos, a pessoa só passa no ITA no terceiro ano do ensino médio, se desde o primeiro ano do ensino médio ela já resolver que quer isso,
Aí ela estuda direcionado para isso, e se tiver uma escola boa na cidade, porque se for em muitas cidades, não adianta ser a capital do estado. Muitos estados não faz nem diferença, pode ser a escola top lá que está abaixo do nível requerido para passar no vestibular do ITA, né? Só algumas cidades, assim, São Paulo, São José e Fortaleza, basicamente, que tem preparo. Sim. Para quem quiser. Quem quiser e não for de lá tem que pegar o avião e ir para lá. Quase isso, né? Não é totalmente isso, porque eu não fiz isso e Não, passei. e imagina só a pessoa com 14 anos, né, se mudando para São José dos Campos, mais ou menos. É complicado, né? É, Tem que ter muita certeza que é isso que quer da vida. pois é. Que a pessoa é uma escolha difícil, é uma abdicação de muitas coisas. Mas. E eu vi pelas dúvidas, assim, no canal do Electron, lá no YouTube, que às vezes eu tô lá explicando, análise de malhas, aí tem lá resolver o circuito lá com corrente de malha e tal. Aí alguém pergunta, como você fez isso? Mas aí eu vejo que a dúvida não é de circuitos, é de matemática. Equação de primeiro grau. É, eu resolvi a equação o sistema de duas equações aqui. Eu primeiro usei uma variável, acho que é outra, mas me mandaram assim, aí eu. Bom, o que eu É, faço para ajudar? Não sei. Mas pois aí é. eu estou pensando em umas coisas mais na frente para ajudar com a parte de matemática também. Depois eu conto aí. É que eu acredito que quem faz cursinho, assim, 2, 3 anos de cursinho, acaba tendo que aprender a estudar naquele ritmo que quem não faz cursinho, que foi o meu caso, tem que aprender ali na faculdade, né? Meio aos trancos e barrancos, né? Acho que é essa que é a diferença. Pois é. Agora, eu acho que valeu muito a pena esse tempo que eu fiquei estudando para o vestibular, apesar de, durante esse tempo, eu queria passar o mais rápido possível, claro, né? Porque o desgaste físico e emocional é muito grande, né? Isso se reverteu em eu estar preparado para estudar o que eu vi lá no ITA e também com a questão de maturidade, de ir lá para uma outra Sim, cidade que eu nunca tinha ido e morar com colegas. Assim, é uma realidade totalmente diferente porque sim. praticamente todos os colegas moram juntos, no mesmo bloco de apartamentos, nos 3 blocos de apartamentos, tá? Agora tem mais, na verdade. Mas inclusive, é uma coisa que ajuda, né? Ter os colegas perto para ajudar, para estudar. Mas, assim, eu passei esses 3 anos estudando matemática, física, química, algumas outras coisas e tal. E aí já recebi a pergunta: vale a pena fazer ensino médio antes da engenharia? E uma coisa que eu saquei foi: bom, Curso é técnico? aquele negócio, né? É curso técnico. Tem aquele negócio, conhecimento nunca é demais, mas assim, tem um curso de oportunidade, né? Então, se for para escolher você se preparar com matemática, eu acho melhor. O que você acha sobre isso? Não, eu concordo, assim, que tem gente que acha que é uma escadinha. Eu vou fazer curso técnico e depois vou fazer faculdade de engenharia, né? Eu não fiz isso e em alguns momentos, quando eu, sei lá, estava numa aula prática, eu pensava assim, nossa, primeira vez que eu estou usando esse equipamento aqui. E meus colegas que fizeram curso técnico já usaram. Só que são, como eu vou dizer, profissões diferentes até. Mesmo que a gente fale assim, não é só a questão que um curso dura menos e o outro curso dura mais. São profissões diferentes. Então, eu concordo que valeria mais a pena a pessoa a estudar matemática e física enquanto não passa no vestibular do que fazer um curso técnico. Porque o curso técnico é essa parte justamente mais aplicada, que não vai lá fundo no porquê das coisas e tudo mais, aquele conhecimento mais fundamental que vai te ajudar a chegar em soluções de engenharia e não simplesmente replicar uma tecnologia que já existe. Acho que é essa a minha visão. Eu sei que tem muita gente que está assistindo aqui que provavelmente é técnico, tem muita gente que me segue que é técnico, mas, sabe, são profissões diferentes. Acho que a função do técnico, a função do engenheiro na sociedade são diferentes e a gente não precisa ser técnico e depois ser engenheiro. E acho que pode ser bom cada um no seu quadrado, assim, sabe? Uma coisa é a pessoa
pensar assim, eu vou fazer curso técnico para aprender sobre essa área. Aí depois, depois de terminar o curso Sim. técnico, ela fala, eu gostei dessa área, mas eu quero entender mais a fundo. Aí vai para engenharia. Agora, se você lá do ensino médio já pensa, não, o legal mesmo é a engenharia, pelo que eu vi na internet e tal, então vai direto para engenharia. Estudar para o vestibular, né? Porque nem sempre é tão fácil passar no vestibular. Mas aí, depois que a pessoa passa no vestibular, tem várias questões, assim, como que é dentro da faculdade, como vão ser os professores, vão ser bem parecidos, bem diferentes da ensino médio, pré-vestibular e tal, aulas, questionamentos sobre o tipo da aula, a postura dos próprios alunos, né? Uma coisa, inclusive, que acho que te perguntaram aí, vale a pena, não, 20 anos é velho Me demais para perguntaram começar. essa semana, assim. Uhum. Aí eu já tinha parado para pensar sobre isso, aí eu pensei, eu tinha pensado no caso extremo, né? Sabe aqueles casos extremos de que o Tipo, a aluno... pessoa tem 80 anos. Não, caso extremo para baixo. O Ah, jovem passa com com 15 anos, 16. Uhum. E é, sai no Jornal Nacional, né? Passou no vestibular da USP, né? Com 15 sai no anos. jornal, aí a pessoa tem que entrar na justiça para conseguir matricular, porque às vezes nem Uhum. tem o ensino médio, aí tal. Assim, se passou, por mim, vai. Tipo, não sou contra. Eu não sou a favor de eu ficar dizendo o que a pessoa deve fazer da vida. Agora, eu não fico achando que olha que maravilha, e, tipo, ninguém está atrasado em fazer com 18, 20, porque o amadurecimento que você tem quando chega com alguns anos a mais é bem melhor, eu acho. Sim. Sim, eu entrei com 18, tá? Mas eu noto que eu me senti assim madura para até entender o que seria a profissão, todo aquele conhecimento que eu estava tendo, quando eu tinha ali uns 22, mais ou menos, eu comecei a pensar, tá, agora eu tô sabendo o que estou fazendo. Antes eu estava lá só por estar, sabe? Eu sinto, Sim. sabe? Eu sinto que quando eu olho para trás, assim, vejo o meu comportamento, eu vejo que eu estava lá porque eu tinha passado e estava fazendo as cadeiras, sabe? Não porque eu tinha uma responsabilidade e tudo mais. É assim, eu também penso na questão de ambiente universitário, tem outras coisas, outras distrações, assim, que se não estiver preparado, a pessoa pode se perder lá e ficar difícil. Mas aí, tem dois principais tipos de faculdades de engenharia aqui no Brasil. Tem as públicas, tem as federais, estaduais, tem institutos tipo ITA, e tem as privadas. Aí, bom, nós dois estudamos em instituições públicas, então essa parte privada nós não temos experiência, né? Mas assim, É, dá para ver por como eu dei aula relato, né? numa privada, assim, eu consegui ter uma Ah, é? opinião um pouco mais, assim, eu dei aula um ano numa privada, então eu tenho uma opinião um pouco mais formada sobre isso, sabe? Mas Então fala pode aí. falar qual é a tua visão antes. Então, bom, o que eu vejo é o de fora, né? Uma vez, eu lembro que eu fui a uma palestra da faculdade Mauá, acho que é uma cidade vizinha aqui em São Paulo. Sim, Eles fizeram uma palestra lá no ITA e mostraram lá as capacidades de laboratório e tal. Eu pensei, caramba, só faltava botar os alunos do ITA lá, que era a melhor faculdade do mundo. Porque no ITA tem alunos muito bons, porque eu penso assim, que a parte de preparar um vestibular, isso não requer muito dinheiro, né? É só você mandar, professor, faz uma prova bem difícil aí. Eles fazem. sim, Agora, tirar o dinheiro para comprar osciloscópio, comprar analisador de redes, comprar seja lá o que for que custa 6, 7 dígitos de reais, que às vezes é importado e tal, isso é mais difícil, né? E eu trabalhei, não só estudei, mas trabalhei em instituição pública, e eu vejo que o processo para sim, comprar qualquer coisinha é muito sim, complicado, sai superfaturado, é normal e demora, e
e vem com baixa qualidade às vezes, ou muitas vezes, né? Aí tem essa dificuldade de estrutura de laboratório. E no ITA, essa dificuldade é um pouco suprimida, às vezes, por conta de uma iniciativa dos ex-alunos, que chama ITAX, que é ex-alunos, assim, de gente que se formou em 1960, assim. Aí Sim. eles, Fazem doações e tal. no caminho da vida que eles seguiram, eles ganharam muito dinheiro, aí eles meio que criaram um fundo, assim, para ajudar, apoiar projetos de alunos, estrutura de laboratório até. Então, ou seja, foi uma iniciativa de origem privada que trouxe mais recursos, né? Porque se fosse depender da Da própria administração pública, não ia instituição. sair, não. Mas então conta aí a sua experiência dando aula lá. Bom, eu sei que talvez a minha experiência tenha sido bastante distorcida por conta da pandemia, então boa parte foi remoto, né? Mas eu vejo bastante que os professores das particulares, eles costumam ter mais experiência fora da universidade, não é aquele perfil lá, mestrado, doutorado, e passou no concurso e foi dar aula, sabe? É um perfil que tem bastante experiência na indústria. E aí acaba que tem essas visões diferentes do mercado para passar para os alunos. E os próprios alunos das particulares, eles têm mais oportunidades de trabalhar e mais facilidade para conciliar. E aí eu vejo que muita gente, às vezes, nas privadas, eles estão muito mais, às vezes, para ter o diploma, sabe? Porque eles já atuam na área, seja como técnico ou algum cargo que não exija um diploma, né? Mas que seja relacionado. E aí acaba virando talvez não a prioridade na vida da pessoa, né? Sabe? Aquela coisa diferente da pública que a pessoa vive aquilo, né? A pessoa tá naquilo imerso e é o tempo inteiro fazendo aquilo. E às vezes, quando a gente não é querer dizer assim, que um tem mais capacidade, o outro tem outra capacidade. Mas sabe aquela frase que quem faz o aluno, quem faz a universidade é o aluno, né? Não é porque, tipo, a federal, a UITA, enfim, é melhor. Mas é que, assim, para tu chegar numa federal, tu tem que estudar mais. Para tu chegar no ITA, tu tem que estudar muito mais, sabe? E aí, não é que o aluno é super inteligente, super capacitado, não sei o quê. Não, é que ele já teve que se esforçar um pouquinho mais para entrar naquilo. E aí ele já está no ritmo, ele já está estudando mais. E ele já tem mais essa consciência que ele precisa estudar para conseguir as coisas, né? E aí, na privada, a maioria das pessoas faz aquelas provas que, sei lá, tipo, vai lá, é uma redação, ou é a nota do Enem, alguma coisa assim. E aí, é aquela coisa acostumada mais de colégio, sabe? Tipo, tem que ter a lista de exercícios bem certinha, bem resolvida. Aí o professor tem que botar na prova igual, senão eles reclamam, sabe? E aí, assim, não pode dizer assim, vai estudar no livro, tem que ter um slide bonitinho, certinho, sabe? Então, é uma cultura, assim, sabe? Que aí eu me senti meio, eu não posso chegar aqui e mudar tudo isso, né? Porque eu sou a mais nova aqui, e aí tem os professores que estão aqui há mais tempo. Então, tinha aquela coisa, tipo, se eu não passava os slides para os alunos, eles iam me cobrar, e eu falava, não, eu expliquei na aula, sabe? Devia ter anotado. E aí, sabe, às vezes era uma confusão, assim, porque não era uma coisa minha de costume passar um exercício e passar a resolução. Não, gente, eu faço o exercício em casa para vocês treinarem, sabe? E aí, não, cadê a resolução? Não, eu vou dar a resposta. Não, tem que resolver, sabe? Tipo, então, assim, eu vejo essa questão, assim, então não é querer culpar, sabe? Porque acho que eles foram acostumados, assim, com essa mentalidade mais de colégio, eles não tiveram que se esforçar um pouquinho mais para passar. E os professores, em geral, né, às vezes não tem nem essa experiência mais acadêmica e tudo mais, e acaba perpetuando isso, né? E isso que tu falou de fazer propaganda com os laboratórios, bota lá uns robôs e tal, daí tu vai ver, nem tem cadeira de robótica no curso, sabe? Mas aí tem lá um laboratório para fazer propaganda. Sabe? Então, assim, tem alunos muito bons nas particulares e se formam e são ótimos profissionais, mas é aquela coisa, tem que correr atrás por fora, sabe?
Porque É, acho que tem menos recursos, né? Tem menos oportunidades do que nas federais. acho que varia bastante. Acho que nas públicas também, a qualidade varia bastante, mas nas privadas também. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com um inscrito no meu canal pessoalmente. Ele disse que fez engenharia eletrônica numa faculdade privada que pagava. Acho que ele não pagava, mas porque recebia bolsa, mas é, tinha uma mensalidade de R$ 1.200 por mês. E ele disse que não aprendeu nada. Aí eu não sei avaliar assim, como é que era esse nada. Tipo assim, nas palavras dele, ele não aprendeu nada, sabe? É, aí é complicado. Mas é que, fico imaginando assim, pessoas de mais que não são tão jovens, já, que já estão um pouco mais distantes da realidade de estudos, aí elas tendem a ir para uma faculdade particular. Às vezes elas estão longe desse ritmo de pré-vestibular, mas elas já têm um pouquinho de dinheiro, porque já trabalhou um pouco mais, né? Sim, Vai para sim. uma faculdade privada, né? Mas nem sempre os alunos estão preparados, aí o professor do outro lado não pode cobrar tanto e tal, aí ouvindo você contando essa história, eu pensei, ainda bem que eu dou aula aqui na minha própria empresa mesmo, aí eu não tenho que avaliar É, os alunos, aí eles não ficam me cobrando de, mas é isso aqui, que não sei o quê. Não, eu só estou na parte de ensinar, quem vai avaliar é outra pessoa. Aí, sobre essa qualidade de ensino na engenharia, se você olhar o ranking de instituições, universidades do mundo, o Brasil quase não aparece. uhum. Agora, muita gente pode pensar assim, que se o Brasil quase não aparece, então, se eu fizer engenharia no Brasil, já era. Só posso ficar aqui se o Brasil der errado, se o Brasil ficar ruim a economia e tal, já era. Mas também não acho que é assim, não. O que você acha? Você tem umas Pois experiências é. aí. Eu já estudei fora do Brasil e, inclusive, essa semana, quem me acompanha viu que no sábado eu fiz uma live com um engenheiro que está na Nova Zelândia e na terça-feira com uma engenheira que está na França. E eu acho que as nossas opiniões são bem semelhantes de que o pessoal que estuda engenharia no Brasil é tão bom, ou às vezes até melhor que os estrangeiros. Talvez justamente por essa dificuldade de acesso mais ao conhecimento, a ter os laboratórios mais precários, alguma questão assim, né? A gente, e assim, talvez alguém chegue e me diga, mas eu conheci lá o fulano e tal, tipo, que era diferente. Mas eu vejo até porque quando eu fui para Irlanda, teve um monte de gente da minha faculdade que foi também, tinha um monte de brasileiro lá. A gente tinha essa percepção de maneira geral, que o ensino no Brasil não era ruim. E eu acho que esses rankings, eles não pegam questões assim, não é tão fácil de pegar só engenharia, e às vezes avalia algumas habilidades, assim, que também, né, tipo, a questão de estrutura de laboratório. Como é que vai avaliar, né? Daí, realmente, eu acredito que no Brasil não seja tão bom assim, porque quando eu estava na Irlanda, sei lá, tinha um CLP, uns osciloscópio, não sei o que o negócio só faltava levantar voo, sabe? E nem era numa universidade tão top assim da Irlanda. Mas eu acredito que as aulas, a questão da teoria que era passada era no mesmo nível, assim, sabe? É, Então, eu só restringiria essa parte de os alunos de engenharia do Brasil, tipo, aos alunos que pelo menos continuam, passam por alguns semestres. Não, eu passei no vestibular, pronto, eu sou tão bom quanto o pessoal lá. Não, também não é assim, né? Tem que estudar para estar nessa categoria aí, né? E, e assim, certamente lá fora, por conta da estrutura de como as universidades são montadas, é mais fácil conseguir dinheiro, aí tem apoio de indústria, é outra realidade, né? sim. Ou seja, às vezes uma coisa que eu fico pensando, o pessoal reclama assim, mas estudar engenharia, que isso e aquilo, essa tanto de teoria aqui, não sei o quê. Aí eu fico pensando, tem muitas outras áreas que você estuda um assunto que realmente você pode dizer que
que alguém inventou uma teoria que não faz sentido e você está lá estudando. Agora, na engenharia, o que acontece é o seguinte, a teoria que você estuda aqui no Brasil é a mesma que você estuda nos Estados Unidos, é a mesma que você estuda no Reino Unido, na Alemanha e tal. E até os livros que a gente usa são os mesmos. No Os máximo está livros traduzido. aqui no Brasil tendem a ser os livros mais vendidos e tal. Todos os livros que estão na minha lista, que eu deixei lá, eles são dos Estados Unidos. Aí, assim, inclusive, até montei uma frase com isso, para talvez postar depois. Se o livro ele foi escrito por professores de universidades renomadas no mundo, em países desenvolvidos, com apoio de indústria. Às vezes você abre um livro desse, tem lá agradecimento a GE, Hewlett Packard, ABB, não sei o quê, tem não sei umas o coisas quê. assim. Aí, a teoria é a mesma. O livro é uma tradução de uma coisa que já é usada em uma universidade top de linha. Então, assim, não tem como a pessoa falar que é uma teoria inútil. Não é como se fosse o professor universitário aqui do Brasil, que ele fica publicando paper toda hora, aí eu vou... isso aqui eu vou passar para meus alunos. Não é assim que acontece. Tipo, essas coisas... Uma coisa que eu percebi depois, que essas coisas que a gente estuda em graduação, elas são, na verdade, muito básicas. Não no sentido que sejam fáceis, mas no sentido que já faz tempo que foram criadas as teorias e tal. Tempo assim, não é da idade de 50, 500 100 anos, sei lá, sabe? 50 anos, tá? Mas não foi criado em 2010, assim. Já tem um bom tempo. Então, é uma coisa consolidada, né? Passou no teste do tempo, não é coisa que alguém inventou do nada e está fazendo você estudar para perder tempo, assim, o pessoal inventa umas teorias assim. Então, assim, uma vantagem que eu vejo sobre engenharia é a mesma coisa, você estuda aqui, você estuda fora, enquanto que, por exemplo, se você for estudar direito, se você cansar do Brasil, já era. Vai trabalhar de outra coisa Não, fora do Brasil. odontologia já é diferente. Ah, é? Aham. Tem vários países que só pode ser dentista se tu for médico primeiro. Tipo, umas coisas assim. Que, tipo, odontologia é como se fosse, sei lá, cardiologia, sabe? Então, assim, tem gente que é formada em odonto no Brasil, vai para outro país, não pode atuar se não fizer faculdade de medicina antes, sabe? Já vi uns casos assim. Não, a única é o que eu acho que é a engenharia que vale mais, assim, sabe? No sentido de abrir portas para os outros países. Ah, sim, então, Aí você tinha comentado aí de que teve há uns 10 anos um boom de cursos de engenharia que eu não cheguei a notar, não estava observando também, mas Eu acho cursos que da tu estava moda. estudando para o vestibular do ITA. Mas eu imagino que seja tipo Eu umas acho. engenharias assim, engenharia ao invés de ser mecânica, engenharia voltada para carro de tal tipo, uma coisa assim? Pois é. Ah, Sim, é que eu acho que na tua universidade não aconteceu isso, mas na UFSM que eu estudei, aconteceu, que foi o tal do Reúne, do nada, assim, tipo, tinha 4, 5 cursos de engenharia, aí de um semestre para o outro teve, tipo, 15 cursos de engenharia, sabe? E aí os cursos que tu falava com os professores, aí tu falava com o pessoal que estava ali, os calouros, ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia que curso era esse, e e aconteceu isso, e também aconteceu muito nas particulares. Tinha várias particulares que não tinham cursos de engenharia, ou tinha, sei lá, engenharia civil, assim, alguma muito popular. Aí do nada começou a pipocar curso de engenharia, sabe? Junto com aquela história, sabe? Se a gente acompanhar a economia do Brasil ali, tava ali 2008, 2010, a economia do Brasil estava crescendo, sabe? Tava indo bem. E aí começou a pipocar de gente dizendo, não, porque vai faltar engenheiro no Brasil, porque a gente não tem engenheiro para atender a indústria do Brasil. Aí começou a aparecer um monte de curso de engenharia, né? Aí os cursos que eram 20 por vaga, sei lá, sabe? Começaram a ser 10 por vaga, sabe? Tipo aquela coisa assim. Aí começou a ser mais fácil de entrar na engenharia, um monte de gente começou a entrar na engenharia. Isso aconteceu muito, acho que não aconteceu no ITA, né? Mas aconteceu muito nas federais e nas particulares também aconteceu muito isso. olha, E aí foi isso que tu falou, assim, sabe? Tipo, engenharia de produção voltada, sei lá, para produção de tecidos. Não, gente, sabe? Tipo, começou a aparecer uns cursos assim, sabe? E aí tu espera.
para atender a política de governo, essas coisas assim, só pode. E aí é o que eu vejo, assim, que já é muito difícil a gente saber com 17, 18, 20 anos o que a gente quer escolher, né, no vestibular. Aí tu tinha, sei lá, 5 opções, né, dependendo da universidade, tinha 5, 6 engenharias. Aí do nada aparece 15 engenharias lá, 20 engenharias. E aí tu fica mais perdido ainda, né? Sabe, a mesma coisa, tu quer comer pizza ou hambúrguer? Aí a pessoa pensa um pouco e responde. Só que aí tu diz, tu quer comer pizza, hambúrguer, macarrão, arroz, feijão, polenta e não sei o que. Começa a dizer assim, a pessoa já fica tonta, né? Aí eu acredito que confunde mais ainda a cabeça dos adolescentes, esse mundaréu de curso, e que os nomes muito parecidos e ninguém sabe explicar direito o que faz, o que não faz. Deve ser bem complicado isso mesmo. Tipo, assim, eu vejo que é muito mais uma coisa de política de governo, que a gente falou, do que uma necessidade do mercado, sabe? Porque aí começa aquelas picuinhas até, porque isso aqui é coisa da minha engenharia, isso aqui não, isso aqui tu não pode mexer, porque não é tua área de atuação. Não, gente, calma, sabe? Eu às vezes tenho a impressão que o mercado assim, não é tão assim restritivo no tipo, você formou com isso e eu quero uma pessoa com habilidade disso, então já era. Porque eu vejo assim por questão de colegas assim que, por exemplo, se eu tivesse me interessado mais por programação e quisesse virar programador, aí era pronto, era tipo seguir o caminho que eu Sim. arrumava alguma coisa. A empresa não estava muito assim, você não fez engenharia de computação. Também não é assim. Ou, por exemplo, tu poderia muito bem trabalhar com controle de automação também, sabe? E tu não se formou em engenharia de controle de automação. Mas eu tive uma disciplina de controle, então dá para dar uma Exato. direcionada. Então, mas aí essa parte do que a pessoa estuda, aí traz uma coisa que acho que frequentemente é alvo de crítica, assim, mas o que se estuda na faculdade, será que era para ser estudado isso mesmo, porque eu não sei o quê. Aí, isso tem uma parte de, sim, universidades grandes, principalmente no Brasil, tem uma dificuldade de, sei lá, se renovar, mas tem aquela questão de o aluno não entender direito, achar chato, aí botar a culpa na matéria, assim, não é, a culpa não é minha, é da matéria que não serve mais, isso aí como assim, tá desatualizado, Ultrapassado. enfim, vai ver que tem gente que vai reclamar do cálculo já tem uns 400 anos. Sim. Acho que tu postou essa semana, né, alguma coisa falando que tem um software que faz, então não precisa aprender. Não, gente, sabe? Se tu quiser ser um robozinho que vai replicar coisas que as outras pessoas já fizeram, beleza, sabe? Mas se tu quer ser um engenheiro que vai resolver problemas, que vai criar coisas novas, tu precisa saber cálculo, tu precisa saber física, precisa saber circuitos, precisa saber eletrônica, precisa saber programação, por aí vai. Pois assim, algumas coisas é bom você atualizar o que é usado na disciplina, os exemplos, os experimentos. Por exemplo, tem lá, tive matérias lá com circuitos com transistores. Aí depois eu fiquei pensando, poxa, mas aí depois eu descobri que existem transistores muito mais avançados e tal. Poderia melhorar isso, né? Colocar transistores do século XXI, pelo menos, mas não que está lá da década de 70, 80, está lá com poeira no almoxarifado. Mas, assim, não é também o fim do mundo do tipo, eu aprendi isso aqui, já era. Porque eu acho que uma pessoa que estuda aqueles transistores lá um pouco mais velhos, assim, para passar por uma tecnologia mais avançada, acho que não demora muito, não. Se você aprender assim, o É que básico, assim, o método de análise, no final das contas, vai ser o mesmo. Vai mudar algum parâmetro ali, porque o material do semicondutor melhorou, o tamanho dele vai diminuir também. Mas assim, o método de análise matemático vai ser o mesmo. Então eu também não vejo que é prejudicial, sabe?
Seria Eu, bom para o aluno não ficar naquela de, nossa, só existe isso no que eu estudo, o mundo está atrasado, só que a pessoa ao mesmo tempo está usando um iPhone avançado e não se toca que, não, não uma está tendo... coisa que eu sempre busquei nas minhas aulas, né, é dar alguns exemplos, mesmo que ali no livro tá lá um negócio da década de 80, sei lá, eu sempre busquei dar algum exemplo atual. Ah, pessoal, vocês viram, não sei o que tá todo mundo usando bateria e tal, e aí, tipo, Uhum. fotovoltaica, dar algum exemplo assim, falar assim, aqui a gente pode usar o mesmo princípio e tudo mais, dar algum exemplo de assuntos que a gente está falando na atualidade. E às vezes pegar um datasheet de alguma coisa nova, sei lá, para dar um exemplo, É, eu, mas assim, a questão de didática, a gente usa os mesmos procedimentos de análise e tal que se usava, né, há 10, 20, 30, 40, 50 anos. porque ao invés de estudar lá um circuito com a frequência de megahertz, vai estudar com gigahertz, mais avançado e tal, capacitâncias menores, ao invés de ser a tecnologia de semicondutores lá de 180 nanômetros, que foi a que eu usei no chip que eu fiz quando estava na graduação. Sim. Aí pode ser de 14 nanômetros, que é bem menor e tal, mas assim, o jeito de projeto é o mesmo, e por mais que seja difícil de ter esse hardware aqui na instituição para fazer experimentos, né? Dá para aprender sobre ele, pelo menos saber que existe e tal, pesquisando na internet e principalmente pesquisando em inglês, porque uma vez eu fiz um teste, eu fui lá no Google e pesquisei o mesmo tipo de transistor mais moderno, em português quase não tem resultado, assim. Em inglês, assim, tem bastante coisa. Então isso mostra, assim, a diferença de você saber o idioma, assim, porque se você não sabe o idioma, você ouve a história de quem sabe só, aí você fica dependendo da pessoa e você não vai muito longe, assim. É, Aí, só que tem umas coisas que são atemporais, assim, que você estuda e não, a tecnologia, se não colocar, se dá para ensinar só no quadro e papel, que funciona, que é o caso da matemática. Assim. Se for para trazer tecnologia, tem que trazer bem feito, não no caso do professor que parece não aprendeu a usar slide e tal, aí faz um negócio tudo esquisito lá, aí não fica nada bom. Se ele souber usar direito e tal, aí sim. Agora, por exemplo, vai estudar cálculo. Tem nada que modernizar o ensino no sentido de, vamos parar de estudar as propriedades da derivada, não sei o quê, porque tem o Wolfram Alpha que faz essas coisas, não sei o quê. não, Eu né? achei até engraçado que Que uma tem vez eu vi HP que faz, né? Tipo, uma vez eu vi uma história essa ideia sendo defendida de que o ensino de matemática devia ser reinventado, porque agora a gente tem essas calculadoras avançadas, e quem defendia essa ideia? O dono do Wolfram Alpha. Assim, não ai, faz ai. sentido, né? Ou seja, essas coisas assim que só vai mudar o exemplo. Lá na aula de cálculo lá tem um exemplo lá do lançamento oblíquo, da cinemática. Aí às vezes dá para usar uma coisa meio diferente e tal. Dá para contar a historinha lá que foi o cara lá da SpaceX lá, botou só mudar o roteiro, né? Mas aí a parte de matemática mesmo vai continuar mesmo. Uhum, mas é aquilo. É aquilo lá que Newton Leibniz escreveu e não tem muito que mudar, não. Na verdade, a matemática assim, mais moderna, que tem 10 anos, isso é muito difícil de se estudar. Existe, mas é muito difícil, a gente nem estuda. Assim, da engenharia, E né? assim, a questão de aplicação, né, sabe? Tem uns problemas matemáticos atuais, assim, que o pessoal lá da matemática mesmo fica pesquisando, mas Por enquanto, um dia arrumam uma aplicação, não duvido nada. é, Aí, aí a gente vem para a parte dos professores, né? Porque o aprendizado
depende bastante dos professores. Eu não acho que deva depender totalmente, assim, meu professor não explicou tudo como direitinho como queria, todos os detalhes, então não vou saber e vou ficar reclamando. Não faz sentido. Agora, será o que qualifica mais um professor? Será que a quantidade de artigos que ele publicou, mestrado, doutorado, se é professor titular, emérito, associado, não sei o que você acha? Não, eu acredito que seja muito mais a questão de vontade de dar aula, vontade de ensinar, de preparar uma aula, de falar a mesma linguagem dos alunos, né? E ter, talvez, assim, não sei se a gente falaria em dom, né? Porque acredito que é treinável, mas essa brilho nos olhos, né? De ensinar. Porque, às vezes, no meu caso, no teu caso, a gente fez engenharia, a gente não fez um curso de licenciatura, né? Mas a gente acabou descobrindo, né? Eu vejo por ti, eu vejo por mim, pelos nossos alunos, que a gente tem esse feedback, que a gente se importa com o aprendizado do aluno, né? Então, eu acredito que é muito mais essa questão de ter o feeling de ser professor. Porque, sinceramente, se vocês pegarem os artigos que os professores de vocês publicam, vocês vão ver que não tem nada a ver com as cadeiras que eles dão aula, sabe? Ou às vezes tem a ver lá no fundinho, sabe? Se tu forçar muito. E quando a gente faz, tá, gente, eu faço um doutorado, já fiz mestrado, a gente não tem nenhuma aula de como preparar aula, de como preparar prova, de como lidar com os alunos, sabe? De como avaliar, será que eu estou cobrando demais, estou cobrando de menos? A gente não tem nenhuma aula disso, gente. Não é preparado para dar aula, para ensinar. A gente não tem aula de falar em público, a gente não tem aula de lidar com conflitos entre os alunos, e tudo isso acaba acontecendo, sabe? Então, assim, ou eu aprendo por fora, ou aprendo pela minha experiência, pela minha vontade de dar o meu melhor para os alunos, sabe? Então, eu sei que às vezes parece que é estranho falar isso, né? Mas eu faço doutorado porque eu acredito que isso vai me abrir mais portas nas universidades, porque tem essa certa arrogância, né, do meio acadêmico e pelas regras do jogo que a gente vive. Então, assim, o que é mais fácil, jogar o jogo ou mudar as regras do jogo, né? Mas eu sei que para dar uma aula boa, eu tenho que sentar, estudar e né, preparar uma boa aula, tentar entender como que os alunos estão pensando, qual a necessidade dos alunos. Essa é a minha visão, assim, como professor. Eu acho que lá no ITA, no concurso recente que teve, recente assim, 2018, entraram professores mais jovens, né? E eu acho que isso acabou dando uma renovada por conta de chega assim, sangue novo lá para dar aula, e ele está assim, motivado e faz uma grande diferença. E ainda não passou um certo tempo para a instituição, o sistema da instituição acabar estragando o professor, né? Então ele está lá todo animado, né? Então os alunos acabam gostando mais e porque ele está mais próximo também da realidade. Ele se formou há pouco tempo. Eu mesmo tinha quantas turmas de distância para a turma que eu estava dando aula? Eu tinha 3 turmas diferentes. Aí estava dando aula e aí eu sabia bem qual que era a realidade dos alunos, o que eu estudei. Aí eu pensei, vou fazer isso aqui diferente. E como, surpreendentemente, me deram total liberdade, assim, eu achei assim, Sim. surpreendente, porque o professor que virou meu chefe, ele lembrava de mim e tinha um conceito muito bom de mim. Aí ele basicamente só entregou a chave da sala, o giz, e não, ele não entregou, assim, só botou no papel, é você. Aí você pega aqui com a secretária e vai lá. E foi isso. Aí eu fiz tudo e aí eu mudei tudo. Até uma vez me perguntaram, você vai usar o caderno do professor tal? Eu não. Peguei o livro. Pior que eu fui bem assim quando eu fui dar aula na URGS, né? Eu tive sorte porque eu passei por 2 chefes de departamento e os 2 me deram total confiança, né? E às vezes eu tinha alguma dúvida, eu falava, não sei o que eu faço. Eles, não, tu é professora, tu que decide, sabe? Então eu tinha essa confiança deles. E eu também, eu pegava os roteiros de laboratório, mudava tudo. Chegava lá e eu tinha os experimentos lá, tudo pronto, eu chegava antes, mudava tudo, fazia do meu jeito, sabe? As aulas práticas também eu fazia do jeito que eu queria, sabe? Não, eu acho que assim é melhor, eu acho que esse exemplo vai ser melhor, entendeu? Eu ignorava lá e aí
Às vezes até eu sei que, agora que eu saí, eu sei que tem gente que está usando o meu material, Ah, mas no ITA eu não, acontece isso também. aí, mas eu não usava o material do pessoal lá que se aposentou. Ah, pois é, aí é uma demonstração de que o pessoal gostou do trabalho, né? Não foi só assim os alunos, foram os próprios professores, né? Porque lá no ITA eu sei que os professores reconhecem, que você faz falta aqui, que aí tem quem dá aula de circuitos elétricos, aí pegou meu material, meus roteiros de laboratório, então essa parte assim de mestrado, doutorado, eu acredito que a pessoa já tem que bem uma cabeça boa para saber o que ela vai buscar lá no mestrado, doutorado, não só para assim, eu vou fazer aqui para Porque é a sequência da graduação, não. ou para acumular título, colocar coisa no currículo e tal. Uma vez eu lembro quando eu estava lá no ITA, o professor ele falou assim, eu estava trabalhando lá, não era aluno mais dele, né? Na verdade era, eu estava fazendo uma matéria de pós-graduação. Mas aí ele falou, não, que eu já estou com 200 artigos publicados, assim, mas meu foco não era qualidade, era quantidade. Ele ainda admitiu, né? Porque tem vários que não admitem, né? Ele E, falou. Eu achei assim, tão engraçado. nossa, Mas mas assim, se acontece eu um ia. monte. A pessoa deve ter, assim, pegar a mesma ideia para vários artigos, mudar uma coisinha aqui, fazer isso. Enfim, e às vezes tem professor que assim, tem aquelas classificações da CAPES que eu não entendo, A1, essas coisas assim, que aí você vai ver as explicações com ele e Fica você. ouvir uma disputa de ego, né? Não, não, mas não é nem isso que eu ia falar. Era isso do tipo, ele é bem conceituado no termo de pesquisa, mas assim, ele vai te explicar alguma coisa, mas tá tão estranho ele explicando e tal. Acontece isso. Mas enfim, aí os professores, é bom que eles se dediquem, motivem, acho que o principal é que eles orientem os alunos para eles não ficarem dependendo deles, né? Agora, falando sobre as aulas, antes de passar para os alunos, né, tem umas diferenças assim, tem gente que não gosta de aula de slide, tem gente que não gosta de aula de quadro, tem gente que não gosta de aula de não sei o quê, tem gente que não gosta de nada, não sei. É, e tem gente que não, eu só quero ir para a prática. Eu não Hum. quero sentar para pegar papel. Aí, o que você acha disso? Eu acredito que às vezes a aula é ruim da forma que ela é apresentada, que pode ter aula ruim no quadro e pode ter aula ruim de slide, pode ter aula ruim que é só simulação, pode ter aula ruim que é só prática, depende muito do professor, né? Porque aí ele chegou ali um slide, é só texto, né? Não tem uma figura. Tá, então não era mais fácil mandar os alunos ler o livro, sabe? É, E, e aí, assim, chegou no quadro ali, aí, sei lá, o professor tem uma letra que não dá para entender, daí também fica difícil, né? aí é Então, complicado. e tem a questão dos alunos, às vezes, não ter um mínimo de boa vontade, né? Tipo, que é muito chato estar dando aula no quadro, aí o aluno não copia, aí depois, tipo, porque não fez slide, tu deu aula no quadro. Não, tá, então, tipo, decide, né? Ou então tu dá aula de slide, e aí o aluno quer que além de tu faça os slides, tu dê a resolução dos exercícios, tu dê, tipo, o slide impresso ali, vai levar na casa dele, quase. É, eu já vi uma crítica lá dos meus professores, quando eu estava lá no ITA, que, tipo, com o passar dos anos a coisa foi piorando, mas existe uma certa tendência de a gente vai ficando velho e pensar assim, na minha época era melhor e tal, mas às vezes eu tenho umas impressões dessas assim também, que eu não sei o que vai acontecendo com o mundo moderno, que o pessoal está ficando menos disposição, assim, não sei, as Não, que coisas estão assim, ó, fáceis demais. se o professor fez o slide, então o mínimo que o aluno tem que fazer é imprimir o slide, né? E para ter o espacinho em branco ali de anotações, coisas assim, sabe? E É, aí, sabe, tipo, tem os dois lados, assim, claro, né? Não dá para dizer, todos os professores fazem slides bons. Não, tem professor que faz slide com uma letra
sabe aquelas letras cursivas e não sei o quê? Gente, não tem como ler aquilo no slide. Slide? Eu já vi, Não, slide feito no computador? sim! Aí, tipo assim, sabe aquelas letras cursivas que tipo, não tem condições, sabe? Aí tu vai perguntar, não, mas por que não usa um Arial, assim, pelo menos, né? Não, é pra fingir que eu tava escrevendo no quadro. Não, a versão que eu conhecia é o professor fazer com várias cores. Aí, assim, você via 10 cores usadas no mesmo texto. Imagina isso. Azul, preto, Tá? rosa, amarelo, vermelho e tudo. É um negócio muito difícil de ler. Aí os alunos imprimiam em preto e branco. Mas, mas enfim, tem essa diferença com slide, quadro. Às vezes slide é mal usado por professor, assim, para ele passar a matéria muito rápido, assim, só apertar o botão. Nossa, que mágica que a tecnologia me trouxe. Mas tem essa questão de teórica contra prática, porque tem gente que parece que, assim, se tiver 2 horas de explicação, antes de ir para a prática, vai reclamar. Aí eu, isso eu não digo só na engenharia, assim, qualquer área, assim, não, tem que dar umas explicações primeiro, para você não fazer besteira, para você entender os termos que eu vou usar depois, na hora. Mas não, você tá explicando esses conceitos que servem. Bom, calma aí, Não, né? eu já dei aula teórica, já dei aula prática e já para várias turmas eu dava aula teórica e depois tinha prática, sabe? Então eu passava por isso, que às vezes eu tinha falado, tipo, várias vezes, tinha escrito no quadro, assim, gente, é assim. Aí chegava o aluno lá na prática e fazia o contrário, daí eu ficava assim pensando, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço. Eu desenhei, falei 4 vezes e o aluno, tipo, chegou aqui na prática e fez diferente. E às vezes eu sou um pouco radical, assim, sabe? Mas eu acredito que se tu quer só fazer a prática, ou tu, sabe, tem que ter um hobby, assim, né? Talvez tua vocação não seja fazer engenharia, seja ter um hobby só de mexer nas coisas em casa e, sei lá, comprar a CI da China e montar as plaquinhas, sabe? Mas, ou sei lá, talvez tu vai ser um técnico, alguma coisa, mas, sabe? O engenheiro não é que o engenheiro não possa sair mexendo e tal, mas tem que mexer entendendo aquilo. Tem muita gente que fala assim, eu vou testar para ver se der certo. Não, tu calculou, tu pensou se é isso mesmo, sabe? Tipo, às vezes o cara assim, queimou aqui o capacitor, eu vou ali e coloco outro capacitor qualquer. Não, gente, sabe? Qual que era o capacitor, sabe? Tipo, se tu botar o errado, vai queimar de novo, entendeu? Tu vai ter, sabe? As pessoas, às vezes, tipo, saem querendo consertar as coisas, tipo, não, então o teu hobby é consertar os equipamentos que tu tem em casa, não é, tipo, ser engenheiro, sabe? Tu não pode ser engenheiro. É E que você é que falou dessa parte. a gente tem, por isso que a gente tem tanta aula teórica, né? Não só de engenharia, mas de cálculo, de física, para aprender a pensar, sabe? Antes de sair fazendo as coisas, atropelando tudo. Uhum. E eu fiz alguns roteiros de laboratório, quando eu estava lá no EITA, e eu só consegui fazer aquilo por estudo, inspiração, pegar inspiração na internet, fazer o teste e tal, e ter explicação por trás. E eu vi durante as aulas que os alunos que vão bem lá na prática, que montam e o circuito dá certo, são quais? São os que vão bem na prova também. Olha só que surpreendente. E É, né? os alunos que eles montam o circuito e por algum complô da natureza o circuito não funciona, demora, fica lá até 9 da noite. O laboratório lá começa 1h30, né? Aí fica lá até, sei lá, 9 da noite, não sei. Aí o circuito não funciona e tal. Aí tende a ser o aluno que não vai tão bem na teoria e tal. Então, assim, as duas coisas estão relacionadas. E uma coisa que eu saquei depois é que fazendo experimento é muito fácil você ter uma ilusão de aprendizado. Você, aconteceu isso. É por causa disso. Mas o que acontece? Aquele livro lá de 500 páginas, lá, escrito um monte de coisa que você não entende, foi feito para explicar isso. E é difícil de entender justamente porque a explicação não é tão simples quanto você achava que era. Aí você, não, isso aí é acadêmico demais, não sei o quê.
Mas não, é justamente que você, nossa, aprendi com a prática. Mas às vezes você não aprendeu nada, foi você só mexeu e tal, aí pensou, deve ser isso aqui que aconteceu Não. e pronto. E a prática muitas vezes é um caso específico, né? A gente não tem como fazer experimento de todas as possibilidades do mundo. E aí, se sair uma vírgula daquilo e tu não tem a teoria bem sólida na tua mente, tu já não vai entender. Tu já vai achar que tu não sabe mais aquele assunto, mas isso mudou uma vírgulazinha. Pois é. E a teoria foi montada como? A pessoa lá atrás fez experimento, aí propôs essa explicação. Aí outra pessoa chegou, olha, não é bem assim. Aí propôs uma explicação melhor. E isso, ao longo de várias décadas, foi sendo refinado e está lá no livro. Conhecimento dos antigos que você não deve ignorar, né? Não. Principalmente assim, na engenharia, né? E aquela coisa, né? Às vezes era tipo uma constante, às vezes era um sinalzinho ali, mas faz diferença, né? Sim, sim. Ou seja, você quer montar um circuito que funciona, é bom você fazer um exercício que dá resultado que dá certo, assim, você estudar direito, porque é igual você tinha falado antes, quem quiser sua prática, compra uns chips e monta, assim, mas aí eu fiquei pensando, tá, mas onde que a pessoa consegue chegar com isso? Ela não consegue montar muita coisa legal, assim, porque eu já experimentei montar essas coisas, esses circuitos prontos da internet aí, que tem qualidade duvidosa, assim, a chance de não funcionar, principalmente quando você não sabe nada, assim, é muito grande. É incrível. E tem até sei lá, um espírito assim, que ajuda assim, quando Não, você estudou, que parece que o mesmo circuito, quando eu monto assim, com mais conhecimento, eu pegar o mesmo circuito que eu tentei montar quando eu era aluno, agora eu vou tentar montar agora, principalmente tentar montar com calma, ele tende a funcionar de primeira. Eu não sei que tem alguma coisa assim que faz com que eu monte as coisas com mais cuidado e sei lá. não, e uma coisa também, assim, falando um pouco mais de elétrica de alta tensão, assim, que às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas tu nunca se acidentou, tu não tem medo de levar choque, sabe? As pessoas, não tem medo de morrer. Não, gente, porque eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Eu não vou encostar a mão no negócio que eu sei que não pode encostar, sabe? E eu acho que isso é uma É. coisa, sabe? Não, eu não tenho, assim, esse medo, assim, tipo, sei lá se faz sentido as pessoas terem esse medo, mas eu fico pensando, não, eu vou conferir se está desligado, vou conferir se pode encostar, se não pode encostar, se eu posso chegar aqui perto, se eu tô com todos os EPIs, né? Então eu tenho isso muito em mim, porque eu sei o que eu tô fazendo, e tem gente que, não, já sai se metendo ali em tudo que é lugar, é claro que se acidenta, é claro que leva choque. É, e não é só esse risco, né? Porque às vezes o risco vai para o usuário do que você está fazendo, né? Aí você vai projetar um aparelho médico lá. Aí você, não levei choque nenhum. Aí depois você responde na justiça aí, das coisas que acontecem aí. Mas enfim, aí depois de estudar tanta coisa, estudar bastante cálculo, álgebra linear, equações diferenciais. Para quem sobrevive a isso tudo, né? Dizem que nas universidades federais a evasão é bem grande, né? Na engenharia. É bastante. Já ouvi dizer que uns 70%, assim. Tem turmas que chega a isso, sim. É que no ITA é bem menor, porque o pessoal já teve bastante dificuldade para entrar, né? Mas Sim. aí depois de tudo isso, aí chega lá em circuitos elétricos, em circuitos em microondas, antenas, controle, qualquer coisa do tipo. Aí faz o TCC, aí se forma, aí tem gente que questiona, nossa, não valeu a pena, a faculdade não me ensinou isso, não me ensinou aquilo, não sei o quê. Mas eu também já recebi relatos assim, nossa, que valeu muito a pena fazer engenharia. Uma vez já me comentaram assim, que eu nunca mais soube o que é desemprego, porque enfim, foi o mesmo tipo de curso, não necessariamente no mesmo lugar que a outra pessoa que está reclamando, né? Aí abre a questão assim, a faculdade de engenharia prepara bem para o mercado de trabalho? O que você acha quando você foi lá para uma multinacional? Inclusive você foi para uma multinacional, né? Como é que é isso? Sim, sim. Olha, eu acredito que prepara se tu souber aproveitar todas as oportunidades.
E todas as oportunidades não significa só tirar 10 em cálculo numérico, sabe? Tipo, sabe? É tu fazer networking, é tu fazer atividades extracurriculares, né? E tu tá preparado para encarar o mundo, né? Porque quando tu chega para fazer um estágio, ninguém vai te falar assim, resolve aqui essa integral tripla. Não, né? Tipo, não vai fazer isso na entrevista de estágio. Tipo, não faz o menor sentido, né? Mas vai ver como tu se comunica, como tu consegue argumentar, como tu pensa rápido para resolver algum problema, né? Talvez eles vão te dar um case ali, tu tem que fazer uma proposta de solução, né? Coisas assim. E isso a gente pode muito bem aprender na faculdade, mas tem que estar aberto a se desenvolver e pensar assim, tipo, né, eu tenho aqui uma palestra, eu vou lá, tipo, talvez nunca ouvi falar de 5G, mas tem uma palestra de 5G, eu vou lá, porque talvez isso seja útil para mim. E não ficar criando essas barreiras, assim, tipo, não, esse negócio é muito difícil, não gosto de telecom, não sei o quê, blá, blá, blá. Daí eu já vi muita gente também que está no início da faculdade, não vou ver banca de TCC, porque eu não vou entender nada mesmo, vou esperar para ver banca de TCC só quando for no meu. Não, gente, vai ver as bancas de TCC antes, para tu ver o que teus colegas estão pesquisando, para tu ter ideias de quando chegar a tua vez, e para tu aprender o que eles fizeram de errado para tu não fazer. Esse tipo de coisa, né? As pessoas às vezes ficam, não, vou só estudar aqui, vou só tirar nota boa, que vai vir alguém bater na minha porta e oferecer um estágio e oferecer um emprego, não sei o quê. Não, né? A pessoa tem que ir atrás e tem que desenvolver essas outras características que são muito valorizadas no mercado, né? E que são avaliadas realmente numa entrevista, numa dinâmica de grupo e tudo mais. Que, sério, gente, eu já fiz muitos processos seletivos e, tipo, ninguém chega lá e fala assim, que tem um circuito aqui, tu resolve aqui, ou e daí você depois entrega aqui a solução, a gente vai ver se tem capacidade. Não, sabe? Ninguém faz isso. Talvez só eu faria isso para contratar alguém. Sacanagem. Mas se fosse para ensinar circuitos, para, sei lá. Não. Mas assim, falando de tivesse empresas, né? Quando eu fiz a prova para dar aula, também tive que resolver umas questões, mas falando assim, para trabalhar numa empresa, as pessoas não vão pedir para tu resolver um circuito, uma equação. Porque eles estão assumindo que você já passou por isso e precisar, você vai lembrar, você vai ter a capacidade de se virar, né? Uhum. Uma coisa que eu entendi faz algum tempo é que tem gente que questiona assim, a faculdade não me ensinou tudo. Só que, não tem como ensinar tudo, porque são 5 anos e tem lá uma turma de não sei quantos, cada curso lá. Na minha turma se formaram, sei lá, acho que uns 30 de eletrônica, e só formou esse tanto porque teve o pessoal do ano passado que fez Ciências Sem Fronteiras, aí veio para minha, aí a Ciências Sem Fronteiras acabou na minha turma, aí se juntaram uns 30 para formar em 2017, mas se não fosse isso, teria formado uns 15 só. Mas, então, aí eu ia falar, bom, a direção do curso tem que pensar um curso voltado para todo mundo, né? Não é aula particular. Então, não tem como eu falar assim, eu vou aqui para o João, vai ser essas disciplinas aqui, porque ele vai para tal área. E ele sabe o que ele vai fazer da vida. Então, não, assim... E sem falar que surge tanta coisa nova, que se cada assunto novo, assim, agora eu vou ter uma cadeira de indústria 4.0. Uhul, tá bombando aqui o assunto. Só que aí vai atualizando o currículo, aí ninguém mais se forma, porque todos, né, o mundo vai mudando muito rápido. Pois é. Inclusive tem uma coisa que algumas pessoas não entendem sobre curso de engenharia, né? Que acho que quem é de fora às vezes pergunta assim, mas a minha televisão aqui, aqui em casa e tal, acho que elas pensam assim que o curso de engenharia é tipo assim, aula 1, agora a aula é sobre televisão. Aula 2, agora a aula é sobre chuveiro. Aula 2, aula 3 é sobre mouse. Aí assim por diante. Pronto, aí... Mas se for parar para pensar, se for para estudar todos os equipamentos que existem, a tecnologia que a gente tem hoje, não acaba nunca. E se acabasse, já teria muito mais. Não, e uma coisa assim que eu vejo também, assim,
quando eu fiz cadeira lá de desenho técnico, a gente aprendeu um pouquinho lá a mexer em AutoCAD, tá? Só que, assim, tem outros softwares de desenho, 2D, 3D, agora tem o BIM também. Aí tem muita gente, não, porque tem que ter aula de Revit na faculdade. Gente, se tu sabe o básico de um CAD, sabe? Aí tu vê mais uns vídeos no YouTube ali, tu faz um curso ali no final de semana, tu aprende, sabe? Porque software é software, sabe? Tipo, claro que às vezes muda um pouquinho ali, sabe? Que nem linguagem de programação. Eu aprendi C, eu não aprendi Python. Não, porque agora tem que parar de dar aula de C na faculdade, tem que aprender Python. Gente, se tu sabe C, tu aprende Python, sabe? Aquela coisa pois assim. É. E aí as pessoas ficam tipo, ai meu Deus, sabe? Tipo, não, sabe? É aquilo. Então, é uma coisa que a faculdade deve ensinar, ou que o aluno deve aprender, melhor falando, é aprender a aprender, qualquer coisa que Exato. tiver que Essa aprender. autonomia, né? Nossa, eu acho que isso é uma coisa muito valiosa, assim, para qualquer área. Então, você tem capacidade de aprender sobre, sei lá, eu quero saber investir. Aí eu vou lá e aprendo, aí se eu não puder comprar, me inscrever no curso, eu já consigo aprender bastante coisa sozinho. Isso é muito valioso. Ou um idioma, assim, eu vou aprender. No meu caso, inglês. Eu nunca fiz um curso de inglês, mas hoje eu consigo entender bastante coisa, né? Então, assim, aí com essa capacidade de aprender, você pode chegar em qualquer lugar, aí chegar e perceber lá na empresa lá, precisa disso, então eu vou aprender isso. Porque, até pela minha experiência recente mesmo, tem umas coisas assim que eu faço assim que eu vou aprendendo agora, assim, como botar essas aulas assim. E eu acho que essa capacidade de aprender as coisas, de ter a sua autonomia, é muito mais valiosa do que tu chegar e dizer assim, eu tenho aqui um certificado que eu aprendi isso, sabe? Não, aí não importa o que aparecer na frente, a pessoa vai aprender. Se ela tem essa disposição, se ela tem essa habilidade mais desenvolvida, né? Então, e eu acho que o que ajuda a desenvolver essa habilidade é ter estudado um monte de coisa. Pode parecer que não, estudar cálculo, estudar matéria, não, como é que é? Álgebra linear, aí tem lá o trabalho em grupo, que aí tem um outro cara que você tem que lidar com ele, tem cada um com o seu tipo, aí você tem que dar aquele problema, tem que resolver lá, que não sei o quê. Aí isso vai. Aí tem sempre aqueles, eu quero fazer o trabalho sozinho, porque eu não gosto de trabalhar em grupo. Aí tu chega no mercado de trabalho, o que tu tem que fazer? Trabalhar em grupo. É muito difícil o engenheiro não trabalhar em grupo. Mesmo que o cara diga, eu quero ser autônomo, mas aí ele vai fazer parceria com outro engenheiro, ele vai ter que lidar com algum fornecedor, com um sócio, sei lá, tipo, com algum cliente ali, aí como é que faz? Se o cara não aprendeu a negociar ali, não aprendeu, então aqui eu faço, aqui tu me ajuda e tudo mais. Na hora de apresentar também tem umas pessoas que nunca querem apresentar, daí chega na hora do TCC, quase morre lá porque tem que apresentar o TCC, né? O TCC não tem escapatório. Mas nunca treinou para falar em público em todas as cadeiras que tinha que apresentar o trabalho. Isso é complicado. Isso é bom, né? Chegar assim num grupo de 10 pessoas, seja a própria turma e fala. Isso é bom demais. Aí, só que o pessoal sentindo falta dessas coisas que não foram ensinadas, aí abre questionamento para se a faculdade de engenharia não deveria ensinar várias outras coisas, assim, inglês é necessário, mas por que não ensina e tal? Mas assim... Nem a faculdade de letras ensina inglês, se tu for parar para pensar. né? A faculdade de letras vai ensinar técnicas de ensinar inglês, técnicas de traduzir, a história lá dos escritores lá, não sei o quê, o idioma, como é que foi construído. Mas o pessoal que faz faculdade de letras ou aprende sozinho ou já sabia antes de entrar na faculdade de letras, né? E a faculdade de engenharia... Enfim, em inglês lembrei que eu estava tentando lembrar. Tem essa coisa de a faculdade não me ensina, mas assim, conhecendo a sua faculdade, será que você ia preferir que ela te ensinasse mesmo? Às vezes o sistema não é tão bom, aí ela resolve ensinar, aí ela cria uma disciplina lá,
que o professor lá não explica nada direito, aí você tem que fazer, mesmo que você fale assim, ah, não, vou aprender no curso online que eu achei lá. Não, aí você tem que, pelo menos, assistir as aulas e fazer as provas, e então, dependendo do que for, eu prefiro que não invente essa disciplina, ou pelo menos, se inventar, não seja obrigatória. Porque aí, Não, dependendo de qual foi o professor que der, imagina aquele... só, tem lá uma cadeira de empreendedorismo, aí põe o professor que nunca teve uma empresa, que nunca, sabe, o cara que ficou, sabe, imagina, não faz sentido. Pois é. Porque numa federal provavelmente vai ser isso, vai ser o professor que nunca pisou fora da universidade, vai dar cadeira de empreendedorismo. Então, assim, Tem casos, sim. É... qual que é a vantagem, sabe? Tipo, não faz sentido mesmo. Aí, softwares, igual você falou. Tem vários tipos de softwares. Se você, por exemplo, eu tive aula de, chama CATIA, que eu acho que é parecido Sim. com o AutoCAD. Sim. Mas aí você adapta o conhecimento, assim, para o que você for usar. Às vezes a gente usa um software e vai trabalhar em outro lugar e tem que usar outro. E também, assim, geralmente quem está fazendo engenharia é relativamente jovem, né? Se precisar usar o Instagram, a pessoa descobre como usar. Agora, se for para usar o software Agora de ver ponta... um vídeo no YouTube para aprender a usar o MATLAB não quer, né? Pois é, né? Assim, se fosse assim, uma idosa, assim, não tá totalmente fora desse ambiente, aí tem que ter mais paciência, mas assim, jovem, não, tem bastante capacidade de confio que vai lá. E informática, isso aí. A ideia da faculdade é aprender assim, o básico. E bom, acho que eu falei demais, acho que tem que beber água aqui. E vamos ver se o pessoal manda pergunta aqui. Pois é, eu não Mandem consegui perguntas aí. acompanhar todos os comentários, né? Teve um momento que teve vários comentários, teve gente dando boa noite. Sim, E mas quem ficou até o final, ou quem chegou agora, né? Mande aí a sua pergunta. A maioria foi só gente entrando. Não teve. pois é que mais no começo teve uns comentários aí, eu já não sei mais quem está aí, quem não está mais. Mas teve um momento que a gente passou de 30 pessoas na live também. Passou de 30? Eu vi contigo. Aham, passou de 30. Acho que ele tinha 32, 33, mas eu não prestei muita atenção também. Hum. Então, tem mais alguma pergunta aí? Senão, ou a gente inventa uma coisa aqui, ou a gente dá boa noite. Cansaram de nos ouvirem falar. O que vocês acham produtivo estudar EAD? Olha, eu me formei totalmente sem EAD. E aí, em 2019, eu comecei a botar umas aulas na internet e eu senti que o pessoal não dava tanto valor assim para nossas aulas online e tal. E, curiosamente, no ano que vem, no ano seguinte, o pessoal passou a dar um valor enorme para aulas online. E uma experiência que eu tive, não de estudar, mas do outro lado, é pessoas usando minhas aulas para dar aula em faculdade. Aí eu fico imaginando que se for um negócio mal feito, assim, se for em cima da hora, aí feito pelo professor lá que estava usando transparência ainda, aí a faculdade chega para ele e fala, ó, você vai dar aula online. Aí ele, como é que é isso? Aí é complicado. Agora, uma faculdade que já tem mais gente jovem, ele aprende mais fácil, né? Então, o que eu aprendo atualmente na internet não é de instituições formais, assim, de faculdades e tal, são pessoas que já nasceram ensinando na internet, já começaram ensinando na internet. Então, assim, não tenho problema com isso. Eu faço outros cursos online e acho muito bom, mas eles não tiveram que fazer uma transição para online. Sempre foram online, né? São matérias que o Sim. pessoal ensina na internet. Aí, e você? Eu ia falar também que eu acho que isso tem a ver também com a maturidade, porque hoje em dia eu faço cursos online e eu acho ok, mas quando eu estava na faculdade, sim, se eu tivesse que ver uma palestra online, assim, né,
eu já morria, assim, pensava, meu Deus, que horror, não aguento esse negócio. E então tem a ver a questão de maturidade, porque tu tem que ter mais disciplina para poder estudar sozinho, online, né? Porque não é só assistir as aulas, né? Tu vai ter que aplicar aquilo que tu tá aprendendo ali no curso online, né? E eu acho que, assim, EAD de verdade é diferente do que virou as universidades com a pandemia, né? Porque tem o EAD que ele foi pensado desde o início para ser EAD. Então, o professor já pensou assim, como tem que ser o material para o aluno entender, como tem que ser as atividades e tudo mais. E aí já é diferente do que o cara simplesmente cuspir o negócio como se fosse uma aula presencial, né? Que aconteceu em muitas universidades com a pandemia. Mas aí, se for um EAD que já é pensado para ser EAD, a gente vai ter técnicas de ensino online que vai facilitar, né? Uhum. Ou assim, eu falei usando minhas aulas, teve um caso que não foi, que a pessoa nem chegou a baixar minha aula, Sim, aparentemente. mandou o link do YouTube, né? Eu vi nos teus stories. Aquilo lá foi o cúmulo da preguiça, sei lá, da palhaçada. Sim. Enfim, na verdade, eu lembrei de uma coisa. Quando eu saí do ITA, no sentido de trabalhar, foi no início, mais ou menos em março, abril, assim, tava começando a pandemia. Aí o pessoal tava com as ideias assim, nossa, eu vou. Eu não, assim, vai, vai ser EAD, o ITA vai começar com EAD, eu fico pensando, qual a estrutura que tem hoje? Assim, não só o ITA, mas, cara, vai dar muito errado. Eu pensei isso naquela época. Até porque, assim, pelo menos no caso do ITA, todo mundo acostumado a estudar junto lá com os colegas, aí fazer viradão, é, no apartamento dos outros, assim, não que seja saudável assim, mas estudar junto, tem lá o Mas tá colega todo por mundo perto. sofrendo, mas tá sofrendo junto, né? Aí volta todo mundo para casa dos pais, aí tem que estudar mais, aí os pais falam, não, mas por que você está estudando isso aí? Já tá bom, e que não sei o quê. Ou às vezes ninguém fala nada, mas ninguém reclama nada, mas assim, tem um monte de barulho de gente assistindo televisão. Aí eu acho que deve ter sido complicado para bastante gente por não ter um espaço Sim. para. Eu acho que a gente tem que separar, né, essa questão de estudar EAD numas condições normais e estudar EAD na pandemia, né? Eu acho que são duas coisas completamente diferentes. E a gente talvez não discutia tanto antes, mas então, eu não acho justo a gente julgar o EAD pelo que aconteceu na pandemia. Sim. É que para quem estava acostumado com aula física lá na faculdade, bem engessada e tal, é difícil fazer essa mudança. E às vezes é uma coisa assim que já está muito mais natural pro cara que só tem um canal no YouTube falando qualquer coisa. Ele já está mais acostumado com aquilo. Mas para a faculdade, uma hora, algumas faculdades dão certo nisso, outras, sei lá, continuam do jeito. Enfim, mas aqui tem outra pergunta aqui do Giovanni. Por que há Acho que a tantos engenheiros trabalhando fora da engenharia? Acho que a gente pode responder essa para encerrar assim e deixar o pessoal pensando. Já vai dar 1 hora e meia de live, né? Mas, assim, a minha visão, né? Tem tantos engenheiros trabalhando em outras áreas justamente porque a gente tem uma mentalidade diferenciada de conseguir aprender outras coisas e conseguir se desenvolver em outras áreas. Eu acho que é mais fácil para nós. Depois que a gente faz engenharia, tem que aprender isso, vamos lá. Só que esse é o lado positivo, né? E o lado negativo é que muita gente fica assim, esperando o emprego dos sonhos, fica esperando lá que venha a multinacional e pegue pela mão e ofereça um salário de 20 mil por mês. E nem sempre isso acontece, ainda mais quando a gente está numa crise econômica. Né? Na verdade, eu acho que é raridade. E eu estou falando isso porque quando eu entrei na faculdade, não estou inventando, tá? Não é lenda, tá? Vinha as empresas buscar os alunos e faziam um escarcéu para formar antes, para o pessoal ir trabalhar, sabe? Sem mentira. Aí, quando eu me formei, já não era tão fácil assim. Nenhuma empresa ia mais, entendeu? E aí o pessoal pensa assim, mas
eu não vou empreender porque não tenho experiência. Gente, tu não precisa sair projetando a ponte maior do mundo quando tu tá recém-formado. Vai lá e faz um negócio simplesinho ali, que, tipo, tu faz numa tarde, mas que aquilo ali vai ser a tua primeira experiência, sabe? Mas aí como é que eu consigo cliente? Gente, faz parceria com teus amigos, os veteranos que já estão no mercado, com os outros engenheiros das outras áreas. Eu já consegui muito serviço com parceria de engenheiro mecânico, engenheiro civil, com agrônomo, com designer. Tu tem que ir catando as oportunidades, assim. E aí o pessoal pensa, não, mas não vai dar certo. Tipo, gente, então o que tu prefere? Ficar 5 anos esperando vir o emprego da multinacional ou ir atrás, né, de conseguir alguma coisa? E também muita gente acha que tem que ser negócio de engenharia fixo, né? Gente, tu pode, sei lá, fazer uma palestra, fazer uma consultoria e vender o teu conhecimento, sabe? E aí pode ser o teu trabalho, sabe? Não precisa ser aquela coisa, engenheiro que vai para obra e não sei o quê, uma coisa mais tradicional. Tem outras maneiras de ganhar dinheiro com o teu conhecimento da engenharia, que pode dar super certo, assim. Pois é, o pessoal não percebe, assim, muita coisa que existe hoje que torna o mundo mais fácil do que antes. Por exemplo, criando uma página no Instagram, você divulga seus trabalhos, assim. E isso não é só para você ter um curso para ensinar as pessoas. Não, por exemplo, você trabalha como engenheiro eletricista e quer divulgar seus serviços. Você pode mostrar lá o que você fez, mostrar alguma informação sobre o assunto e, olha só, você tem a opção de divulgar só para a região que você mora. Sim, é isso que eu ia falar. Tipo, tu gasta muito pouco porque tu consegue escolher para quem tu tá mandando um anúncio, sabe? Com 30, 50 reais, assim, o pessoal não... Não, e aí tem gente que, por exemplo, assim, eu sou muito bom de, sei lá, SolidWorks. Sabe, tem gente por aí precisando de um cadista, sabe? Tem gente por aí precisando de alguém que, sabe, saiba programar, qualquer coisa. Tipo, às vezes não precisa começar com um super projeto de engenharia, mas alguém que tá precisando ali de mão de obra para desenhar, vai lá, sabe? Tipo, eu acho que se vocês fizerem uma listinha ali das habilidades de vocês vão encontrar muita coisa que vocês sabem e que não é tão comum que as outras pessoas saibam, e vocês podem vender esse conhecimento, suas Pois habilidades. só que é uma coisa que, inclusive, eu anotei para postar depois, é que, bom, o pessoal espera oportunidade, né? Mas acho que tem gente que espera, assim, a oportunidade chegando um e-mail, assim, vaga de emprego, oportunidade, não sei o quê. Mas uma coisa que eu estava até pensando agora há pouco, se alguém te diz uma oportunidade e fala que é uma oportunidade, às vezes não seja realmente uma oportunidade, às vezes é uma É fria. golpe. Hã? Às É, vezes é golpe. é aquele negócio que também serve para investimento. Investimento bom não vai atrás de você. Se for ir atrás de você, é golpe. Aí, se você vai atrás dele, aí tem chance de ser algo bom, né? Porque se é algo bom, as pessoas vão atrás. Não, Aí, e aí, oportunidade, muitas vezes, está disfarçada de trabalho, né? Tipo, eu preciso de algo disso aqui. Aí você, não quero me dar o trabalho, ou é um não, trabalho que ninguém quer fazer. e às vezes o cara, tipo assim, não, mas não é na capital, então eu não quero. Tipo, tá, mas sabe, é uma oportunidade que tem. Tipo, tu não quer ir lá pro meio do mato, tá? Então continua aí, sem o teu emprego, sem o teu salário. Pois é, assim, tem muitas opções, mas se a pessoa ficar esperando. É que, realmente, se 2 anos atrás, para mim, 3 anos atrás, talvez seria mais difícil eu entender isso. Hoje é mais claro para mim e tal, por conta do meu empreendedorismo aqui, mas sim, tem muita coisa que o pessoal pode fazer, isso até fora da engenharia, para trabalhar, ganhar dinheiro, utilizar os conhecimentos da faculdade, às vezes até enquanto está na faculdade. Sim. Eu ia comentar que tem um ex-aluno meu, que aí ele veio um dia conversar comigo, assim, não sei mais o que eu faço da vida, se eu largo a faculdade, como é que tá, e não sei o quê. E aí a gente conversando ali, né, dando umas mentorias para ele, chegamos à conclusão que
na verdade, ele só estava passando por uma crise, assim, que eu acho que é comum que as pessoas passam na engenharia. E aí, sabe o que ele fez, que ele se motivou na engenharia? Ele começou a Hum. dar aula de matemática e física para o pessoal do ensino fundamental e ensino médio. Então, agora ele está com a agenda lotada de aluno que ele dá aula particular de matemática e física. Olha E só. aí, e aí ele já me falou, não, porque agora eu entendi que isso é importante, daí eu já vou ter isso no meu currículo, blá, blá, já aprendi a divulgar meu serviço. Tipo, já estava super motivado, assim, veio me contar depois esses dias. E aí foi assim, fez um cartãozinho e começou a divulgar e está dando aula de matemática e física para o pessoal de ensino fundamental e médio. Pois é, tem muitas coisas que a pessoa pode fazer, assim, não tem que ficar limitado. Ah, e eu lembrei, uma vez, comentário, eu até postei, assim, alguém me perguntou, se eu fizer engenharia elétrica, é emprego garantido? Eu vi essa pergunta assim, aí eu respondi, não, emprego garantido em lugar nenhum. Aí ele, só que logo em seguida ele respondeu assim, então eu vou fazer concurso público porque aí é garantido. Aí eu falei, não dá para tomar uma decisão só com base no que eu falei agora. Não é assim que você toma decisão da sua vida. Mas, inclusive, eu até fiz uma sequência de stories depois, Sim, eu se você lembro. quiser ver, garantido e tal. Mas, assim, garantido não tem lugar nenhum na vida. E quando você não vê E o risco, aí, se vende a estatal, o que tu faz? Daí tu não tem mais emprego, que pois tu aí passou você no vai concurso. virar um sindicalista, você vai reclamando da vida. Inclusive, tem um autor que é interessante, que é o Taleb, que tem uns livros interessantes, que fala de risco, assim, e tem uns riscos que às vezes você não vê, aí são justamente esses riscos que são os grandes perigosos, porque você fica assim, não, tô seguro. Aí ele te pega de repente, que é o caso do problema do Peru. O Peru tá todo dia lá sendo alimentado e pensa, o dono do Peru gosta de mim. Aí chega na véspera do Natal, aí morre. Ai, ai. É assim, quando você não vê o risco. Então, assim, mas se você for pensar assim, não é garantido, então não vou. Então você não faz nada na vida. Não faz sentido? Você não faz engenharia, Sim, você não faz medicina, você não faz. Você nem estuda para concurso, não é garantido que vai passar. é. Então, mas sim, você tem que ter um mínimo de interesse para você aceitar o risco e ir atrás. E é justamente quando não tem garantido, quando não é garantido, que você tem a chance de ganhar bem. Porque pelo fato de não Aí ser tem pouca garantido, gente que vai assumir aquele risco, né? você reduz a oferta. Aí, quando chegar lá, quem conseguir chegar vão ser poucos. Muita gente não acreditou naquele caminho e pronto. Então, se você falar assim, isso aqui que eu vou fazer, claro, calculando o risco para não fazer loucura, e você acertar, é assim que você consegue grandes coisas na vida. Mas enfim, se você conseguir uma formação boa em engenharia, é uma formação que pelo fato de ser geral, você consegue. Tem várias oportunidades na vida, assim, você não está tão limitado, não está limitado ao Brasil, desde que você aprenda a falar outros idiomas, né, principalmente inglês, e você faça uma formação boa, não daquelas que você só vai lá e Para pegar o passa diploma, na né? prova. Tem um pessoal que nem faz a prova direito, a própria fraude mesmo, aí obtém o Tem diploma. pessoal que paga para alguém fazer a prova. Pois é, aí nesse caso, não vale a pena. Mas se aprender direito, aí é só uma questão de você saber vender seu trabalho ou serviço. E você está numa das melhores profissões, assim, do meu ponto de vista. Então, você tem que ir atrás. Não é garantido, mas você tem que ir atrás que tem oportunidade boa que só engenheiro resolve. Então, assim, acho que já está bom de live. A gente já Tá respondeu bom, né? muitas perguntas, já deu mais de 1h30. Obrigado pela atenção de todo mundo. Obrigado pela Ana por me convidar para essa live. Eu que agradeço aí, foi um prazer a gente discutir algumas questões polêmicas. Espero que o pessoal tenha gostado também. Quem, por acaso, estiver vendo a gravação, pode deixar perguntas nos comentários aí.
que a gente vai responder depois. Obrigada Então aí, tá. boa noite. Boa noite. Tchau. Vou fechar Tchau. aqui.